Nós podemos determinar que a identidade de um sujeito, ela se dá por vários elementos. Uma delas é o espaço. Tendo esse elemento do espaço como um dos fatores para a construção dessa identidade, nós vamos ter uma relação que ele mantém com esse lugar. Essa relação que ele mantém com esse lugar vai ser carregada pelo que ele tem de experiência com o próprio lugar e o que ele vai levar para a vida como simbólico. Muitas vezes você vai passar por vários lugares, por não manter uma relação tão intensa com aquele lugar, ele passa a não ter um significado tão grande quanto outros espaços. Esse espaço passa a se transformar num lugar a partir das experiências que a gente carrega durante a nossa vida. Sou livreiro há mais de 20 anos. Nós somos uma associação de livreiros de rua. Estamos ocupando esse espaço há 8 anos. Minha vida gira em torno de arte. Eu trabalho muito com arte, é isso, assim. E lógico, eu me formei em fisioterapia, mas assim, eu ia vender livro na calçada do mesmo jeito. Devia ter bem umas 10 pessoas para mais. Aliás, a cidade tinha muito livreiro de rua, né? Hoje em dia já não existe mais. É nostálgico isso. Em países civilizados, assim, tem sempre uma banquinha de livro na calçada, né? Mas aqui não pode. É incrível, assim. Esse país não pode. Aí foi feito um projeto. Um projeto que queria vender livro na rua. Aí, na época, a gente veio parar nessa passagem. Isso já fazem quase 8 anos. Foi uma proposta do André Matarazzo. Ele foi há algum tempo representante do Brasil na Itália. Na Europa, ele viu muitos espaços subterrâneos ocupados por livreiros, vendedores de discos, de artesanato. E como essa passagem estava fechada há 5 anos, ele propôs que nós a reabríssemos, nos instalando aqui. A grande sacada nossa foi construirmos a nossa associação. Orientação do subprefeito na época, que era o Matarazzo, e a equipe jurídica deles, né? Construímos essa associação, então nós temos personalidade jurídica, né? Nós temos assistência contábil, e sempre enfrentamos despesas com lâmpadas que queimam, né? Matéria de limpeza, sai tudo do nosso bolso. A prefeitura se deu o espaço e ela se responsabiliza pela energia elétrica. Agora, as demais despesas, somos nós que pagamos, né? Nós chegamos aqui, isso aqui parecia uma Roma bombardeada, uma Paris bombardeada, um detalhe assim de uma grande guerra. Sujeira total, muito escombro. Limpamos, aí pintamos e nos instalamos. Passando por aqui pode ouvir uma música, descansar, vários livros, e a gente pode dar uma sugestão de leitura, ou ela já vem, tem a casa que já nos conhece, já vem procurando. Então, ela oferece, é isso, tá aí, ó, tá aí, os livros estão aí, tem sempre uma exposição. Hoje teve leitura, vocês viram aí, teve uma leitura dramática, há uns 4, 5 semanas teve uma oficina de livro. Esse trabalho, ele já tem a ideia primordial de ser apresentado na casa das pessoas. E eu conheço a Cristina, o Silas, a Odete,
que são as pessoas que mantêm esse espaço. E aí eu falei, putz, é a casa também, né? É um pouco casa das pessoas, é um espaço que é interessante, principalmente por ter essa ideia de não teatro. Não é o lugar do teatro, é outro lugar onde se pode fazer teatro ou outras intervenções. Hoje, por exemplo, teve 2 skatistas que eles passaram, ouviram, pararam. Isso é o máximo, né? Algumas pessoas que começaram a ver não se identificam, até porque Clarice não é um texto, não é novela das 8, né? Não é entretenimento. É um texto denso, é um texto pesado e as pessoas não têm o hábito. Tem uns que passam e não percebem o lugar. É uma frase que eu li, né? Talvez seja de Goethe. Ele fala que há pessoas que entram no bosque e só veem lenha para queimar, né? Não veem as flores, não veem os pássaros, o canto dos pássaros, o ruído da mata, né? Aqui também acontece no universo urbano, né? E as pessoas passam por aqui e não enxergam os livros, não enxergam os trabalhos artísticos, eles transitam apenas. Agora, bom aqueles que param, né? Para aprender e para nos ensinar. Descobrir o que está por trás de tudo isso. E isso acho que falta nas pessoas, entendeu? Elas passam, vão passando, entendeu? E elas não percebem, elas não param para perceber. Ninguém mais para. Que nem quando teve essa oficina aqui de catador de história, a gente convidava as pessoas, vem aqui, né? Vem fazer oficina, vem ouvir uma história, vem aqui pintar. Ah, não, agora eu não posso, agora eu tô com pressa. Quer dizer, pressa para onde? Para o caixão, né? Porque para onde? Né? Para onde vai tudo isso? Quando é algo que te agrada, a gente sempre acha tempo. Se passou e não parou, é porque não tem identificação, não tem identidade com aquilo. Porque se tiver, perde 10 minutos para ver. As pessoas precisam começar a arranjar tempo, a ter tempo para viver, não para cumprir as obrigações. Então acho que faz parte também da minha filosofia anarquista de vida, que as pessoas têm que romper esse ritmo louco. Então mais um motivo para estar aqui, para as pessoas passarem e falarem, opa, tem algo acontecendo. Mesmo que nós passemos por vários espaços durante nossa vida, muitos deles nós não carregamos, eles não trazem para a gente significado algum. Então, pode passar desapercebido. Então, você pode passar por uma rua, que é caminho para o seu trabalho, mas que muitas vezes você não repara, não mantém nenhuma relação com aquele espaço. Então, ele passa a ser um lugar que, por não carregar significado, a gente pode atrelar como não lugar. Uma prática esportiva, qual é a relação que ele tem com aquele lugar? Que vínculo? Então, é a partir disso que ele vai criar essa relação e também essa apropriação ou não do lugar. Porque muitas vezes a gente pode ter situações onde haja espaços que são bacanas ao lado que não carregam nenhum significado para a vida dele. Então ele não ocupa aquele espaço, ele não se apropria daquele espaço. O tráfego de pessoas aqui incide mais na hora do almoço, então após o trabalho, todo mundo tem que ir para a faculdade ou para a escola ou para casa. Eles dão uma olhadinha e ouvem um pouquinho e vão embora. Então, a concentração fica difícil por isso, pela urgência das pessoas, né? E seus compromissos, né? Escolares, pessoais. E sim, tem gente que não estabelece nenhuma relação, é uma passagem. Essa passagem aqui, nesse universo urbano, é como se fosse um oásis. Essa cidade, apesar de todo esse movimento, todo esse ruído e toda essa operosidade em volta aqui da passagem, é como se fosse um deserto. Para mim, hoje em dia, ele é um espaço cultural. Ele é uma passagem, ele é um espaço cultural. Ele é como se fosse uma rua coberta e é um espaço cultural.
entendeu? E é uma passagem, jamais eu vou, isso aqui é uma passagem. É muito do significado que as pessoas dão para a rua. O que é a rua, o que é esse espaço assim público para elas. Você pode ter pessoas que moram 20, 30 anos e não sabem o nome do vizinho. Então, se a casa se tornou o único lugar habitável fora o trabalho, a rua foi sendo colocada de lado. Pode ter isso nas brincadeiras assim, infantis. Pouco assim, diminui o número de vezes que você tem a oportunidade de ver uma criança brincando na rua. Imagina ver uma criança brincando no centro da cidade. Isso seria ousadia demais. Alguém jogar futebol no centro da cidade ou coisa do tipo. Então, o espaço parece que não foi feito para aquilo. Então, o uso do espaço não vai ser aquele. Ele não atrai para isso. Então, essa ideia de a arte não ser dentro do templo, dentro da igreja, né? Dentro do teatro, mas ser em qualquer lugar. Né? Porque se joga bola na rua, né? Qualquer lugar você está chutando uma bola. Talvez acho que falte isso um pouco para as artes. É muito legal, assim, eu já tive trabalho aqui de ter um monte de criança sentada, pintando, de ter, sabe, teve uma vez um bailinho aqui dentro, que assim, foi numa virada cultural, que, pô, as pessoas, a vizinhança, sabe, você vê o avô, a avó, sabe, a família, as pessoas se divertindo, numa boa, tranquilo, entendeu? Usando o lugar de uma forma legal, de uma forma honesta, de uma forma tranquila, entendeu? Usando a cidade, entendeu? Que assim, é o que eu falo, eu vivo dos meus livros, mas não é só isso, assim, não é só esses, não é só os livros, o lugar, é a vida, o lugar tem vida. Esse espaço aqui, ele alimenta a cidade, ele é muito importante, alimenta o espírito. Não é só um buraco. Para mim, né, que já não tenho muito tempo de vida, que me fortalece muito. Faço o que eu posso para poder manter um lugar vivo, né? Tem hora que dá vontade de desistir. Mas... É que a cidade de São Paulo, eu sinto que ela está morrendo aos poucos, né? Esses espaços assim que se silenciam são sintomas disso. Um autor que eu gosto muito assim é o Antonin Artaud, que ele falava, tinha uma coisa que ele falava, as pessoas estão mortas, né? Aí quando eu li isso daí, que eu tinha 18 anos, eu ficava morta, como, né? Aí hoje eu entendo, entendeu? Tem muita gente morta.